Olá, bom dia, tudo bom? Chegamos aqui na sexta-feira, onde a gente finaliza mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos ao final do estudo de nome A Travessia do Mar Vermelho. E antes de lermos aqui uma parte do comentário desse estudo adicional, a gente vai passar rapidamente aqui pelo que nós estudamos durante a semana, a começar aqui pelo verso, para memorizar, né? Que é Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Contextualizando aqui, a última praga já havia caído, os primogênitos dos egípcios já haviam sido mortos. Só um momento. Isto. Então, os primogênitos já haviam sido eliminados, né, das famílias que não haviam passado sangue ali nos batentes das portas. Então, eles chegam à margem do Mar Vermelho e o exército de Faraó vem. O exército de Faraó vem atrás deles ali, e eles ficam todos apavorados, e Moisés fala: não fiquem com medo, confiem no Senhor, porque Ele vai lutar por nós. Então chegamos aqui no domingo, vão e adorem ao Senhor, ali depois daquele momento ali de muita angústia com o povo do Egito. Faraó diz: não, vão e adorem ao Senhor, e é curioso que ele ainda faz um pedido: orem também por mim. E a gente pensa assim, bom, deve que ele se converteu, né? Reconheceu que de fato o Deus dos Hebreus era o Deus Todo-Poderoso e tal, só que a gente percebe que ele não tinha essa intenção sincera no coração. O que ele queria mesmo era que o povo saísse logo, né? De lá, para que as pragas pudessem parar de cair no Egito, como a gente vê aqui mais para frente, que ele ainda perseguiu o povo. O tema de segunda-feira, a consagração do primogênito, quando Deus pede para que todos os primogênitos fossem dedicados a Ele, oferecidos a Ele, tanto dos animais quanto das famílias dos hebreus ali. E tem um comentário que diz assim: os filhos primogênitos dos israelitas eram as primícias das bênçãos de Deus, que Ele lhes havia concedido. Também era um sinal de consagração total ao Senhor e da compreensão de que tudo o que possuíam vinham somente dele, né? Então esse era um dos símbolos ali do pedido de Deus para que eles pudessem dedicar os primogênitos a ele, né? Terça-feira, atravessando o Mar Vermelho, a gente percebe que naquele momento, quando o povo tinha um outro caminho mais curto para passar, mas Deus escolhe passar pelo outro lado. Inclusive vai ter um comentário interessante aqui no final da lição, lá no estudo adicional, mas Deus na Bíblia fala assim: não vou fazer com que esse povo passe por aqui, pela terra dos filisteus e tal, porque tem guerra, e esse povo pode ficar com medo da guerra e querer voltar para o Egito. O meu tripé aqui do celular, ele já está um pouquinho gasto, eu acho, e ele fica descendo devagarzinho até que corta a minha carequinha. Então, Deus fala assim: não vou fazer com que eles passem pelo meio dos filisteus, porque está tendo guerra, eles podem desanimar e tal, então vamos passar por outro lugar. E o interessante é que o outro lugar dava ali no Mar Vermelho, né? Um local ali sem saída, certo? Quarta-feira, avançando pela fé, a gente percebe como que o povo já estava ali à beira do mar, o exército de Faraó vinha por trás, e aí a nuvem e a coluna de fogo passa para trás e fica entre o povo hebreu e o exército de Faraó, e Moisés estende o cajado e o mar se abre em dois, se parte, né? E o povo passa pelo meio em terra seca. E a Bíblia fala uma coisa interessante aqui, que eu até comentei nesse dia do estudo, que diz que
as águas se tornaram como parede de um lado e de outro, né? Ou seja, as águas abriram mesmo, o mar abriu e as águas ficaram, né, como paredes assim. Então chegamos aqui no de quinta-feira, o cântico de Moisés e de Miriam, mostrando a respeito ali da alegria deles e da exaltação que eles fizeram a Deus também, mostrando que o Deus é sempre o Salvador, o Todo-Poderoso, e por causa deles, né, pelo amor de Deus, pelo seu povo, é que ele concede sempre a vitória ali. Então chegamos aqui na sexta-feira, o estudo adicional, para fechar o estudo dessa semana, e no comentário que diz assim: Deus estava com os israelitas, apesar da pouca fé que tinham, ou seja, o povo sempre murmurava, né? Moisés chamou o povo atendeu, aí Moisés fez sinais, aí o povo, os hebreus, os egípcios fizeram também os sinais lá, imitando Moisés, aí o pessoal começou a falar, olha, ele está fazendo a mesma coisa que você está. Aí Faraó pesava, o serviço aumentava para eles, eles começaram a murmurar de Moisés, e depois das pragas todas que havia caído ali, o povo ainda, quando foi tirado, chegava lá perto do Mar Vermelho, todo mundo desanimado, falou assim, será que a gente não ficou para morrer lá porque não tinha sepulcro para todo mundo, né? Por que a gente não ficou lá mesmo, vem morrer aqui? Então, o povo reclamando, ou seja, falta de fé. Deus desejava ensiná-los e guiá-los em como pensar e agir como seu povo escolhido. Deus os guiou pacientemente e os direcionou para um local em que encontrariam menos desafios. E aqui diz assim, Ellen White explicou, os israelitas tinham pouco conhecimento de Deus e sua fé nele ainda era bem pequena. E teriam ficado aterrorizados e desanimados se tivesse passado ali pela terra dos filisteus, né? Eles não tinham armas, nem o costume de guerrear, e estavam deprimidos por causa do longo período de cativeiro, além da responsabilidade que tinham com as mulheres e os filhos, ovelhas e gado. Ao guiá-los pelo caminho do Mar Vermelho, o Senhor se revelou como um Deus de compaixão e juízo, né? Então, a princípio, a gente não entende os caminhos que Deus escolhe para a gente. Você está andando, tem um caminho ali que é mais próximo, você fala assim, ó, ali eu chego melhor. Mas aí Deus vai te guiar para um lugar sem saída, aparentemente, né? E aí você pensa assim, poxa, onde é que eu tô aqui? E agora, o que eu vou fazer? Não tem mais jeito para mim, não tem mais saída. E olha só o que Ellen White diz aqui. Primeiro, que eles não tinham armas para guerrear contra o povo dos filisteus, né? Eles não tinham costume de lutar, ainda tinha animal, ainda tinha crianças, mulheres que eles tinham que cuidar, então passar por meio de uma guerra ia ser preocupante para eles, né? E aí ela fala assim, ao guiá-los pelo caminho do Mar Vermelho, o Senhor se revelou como um Deus de compaixão e de juízo, né? Então, às vezes a gente também não entende o que Deus quer da gente, ou por onde Ele está nos guiando, a gente queixa, a gente reclama, né? Mas no fim a gente sabe que Deus tem tudo sob controle. É por isso que Ellen White também nos diz assim, que se nós soubéssemos do fim desde o início, nós íamos querer que Deus nos guiasse da mesma forma que Ele está nos guiando, tá bom? Hoje a gente reclama, mas quando chegarmos na eternidade e vermos tudo que passamos, aí nós vamos falar assim, de fato Deus fez o que tinha que ser feito. Era a melhor maneira que Ele tinha para me guiar. Nós vamos reconhecer isso. E finalizando aqui, falando a respeito do Cântico de Moisés, diz assim, abordando o Cântico de Moisés, o comentário bíblico Andrews diz, a certeza desse ato divino redentor na história nos garante que nada temos a temer quanto ao futuro. Olha, o que Deus fez pelo povo de Israel, as pragas, a libertação, o povo passando pelo Mar Vermelho, a coluna de fogo, a nuvem, tudo ali, a presença de Deus, deve criar em nós a certeza de que nada pode impedir Deus de nos guiar até a eternidade. Nada. Não tem nada nesse mundo aqui que pode nos afastar de Deus, né? Assim também como a Bíblia nos diz. A última estrofe do Cântico de Moisés, se concentra nos inimigos futuros que seriam enfrentados na conquista de Canaã.
por causa do braço grandioso de Deus, eles emudeceriam como pedra. Quando nos deparamos com certas impossibilidades, quando nos sentimos encurralados e não sabemos para onde ir, podemos encontrar segurança no Cântico de Moisés, pois ele celebra um grande acontecimento na história do povo de Deus. Então essa é a certeza que nós precisamos ter todos os dias, de que apesar das dificuldades, apesar dos faraós, apesar dos mares vermelhos que podem surgir nas nossas vidas, nós devemos ter a certeza de que Deus é muito maior do que todas essas coisas e Ele pode nos dar a vitória sempre, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, porque estamos finalizando aqui mais uma lição e aprendendo várias lições com essa lição. O Senhor nos orienta, o Senhor nos ensina e também nos ajuda a termos fé, porque a Tua palavra diz que nem fé de nós mesmos nós conseguimos, porque a fé vem do Senhor. A fé é um dom que o Senhor nos dá. Então, que o Senhor habite em nós, trabalhe em nossas vidas, para que mesmo em meio às dificuldades, nós possamos reconhecer que o Senhor é quem nos dará a vitória. Esteja conosco, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então é isso, obrigado por estudar a lição da Escola Sabatina comigo. Se você estiver gostando, pode comentar, curtir também, tá? Compartilhar com seus amigos aí. E amanhã de manhã estaremos na igreja para comentar com os nossos amigos e irmãos a respeito do que nós aprendemos e receber também deles o que eles aprenderam e juntos a gente vai crescendo mutuamente na fé, tá bom? Hoje à noite nós vamos fazer uma maratona, já que tem 2 dias que a gente não lê a Bíblia, estamos no capítulo 15 do livro de Jó. Então hoje a gente vai fazer uma maratona, vamos ver se a gente consegue ler pelo menos uns 20 capítulos ali, para a gente ficar bem pertinho do fim. E amanhã à tarde também a gente dá início à 7ª lição da Escola Sabatina, tá bom? Fique com Deus e até mais.